Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Estou muito feliz de ter a tua presença aqui e esse vídeo é muito especial para você que tem buscado uma mudança de vida, se sente que merece mais do que já está vivendo, mas até então você sente sua vida travada. Hoje nós vamos iniciar aqui nesse episódio 1 o quadro Lendo para Você, que eu vou trazer para vocês recomendações de leituras, um livro por semana, aonde eu vou estar aqui não somente falando sobre o livro e a minha experiência com essa leitura, mas também podendo te conduzir a um conhecimento infinito que pode transformar a sua vida. Mas antes de iniciarmos, para você acompanhar todo esse trabalho, eu quero que você já se inscreva aqui no canal e ative o sininho para que você não perca nenhuma notificação e nenhum vídeo novo que eu venha postar aqui dentro do canal. Hoje nós vamos iniciar com uma leitura muito importante, uma das que eu considero mais importantes de todas na minha vida, porque esse livro veio para a minha vida exatamente no momento mais crítico, tanto financeiramente como emocionalmente, e fez com que eu abrisse a minha mente e entendesse que o processo de enriquecimento é algo científico, certo? E não está atribuído a nenhuma sorte ou algo que a pessoa foi contemplado para ser rico e outras não. É algo científico, matemático. Ele traz aqui dentro de uma leitura muito dinâmica e rápida todas as técnicas que você pode aplicar a partir de hoje ainda na sua vida e transformar a sua vida por completo. Então fica aqui comigo que eu vou falar sobre esse livro. Qual é esse livro, John? A Ciência de Ficar Rico, do autor Wallace Walters. Esse livro aqui, em 2020, ele foi muito importante para mim, exatamente no início ali, bem no comecinho da pandemia, onde eu já tinha perdido uma empresa, eu estava praticamente trancado em casa, porque foi o período que teve lockdown e todos aqueles problemas que eu acredito também que você lembra e recorda desse período, mas no momento que eu estava em casa, que eu estava entregue aos problemas e pensando como é que eu ia realizar as contas, eu lembrei que eu ainda não tinha feito a leitura desse livro. Então decidi, de forma aleatória, rasgar o plástico desse livro, abrir e começar a ler deitado em uma rede. Inclusive, para provar aqui para vocês, eu tenho esse vídeo até hoje e vou botar um trechinho aqui no momento que eu estava fazendo essa leitura, tá? Veja só. Por favor, assista esse vídeo todos os dias, até mentalizar isso. Existe uma matéria pensante, da qual todas as coisas são feitas, e que, em seu estado original, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado por ele. O homem pode formar coisas em sua mente, e imprimindo esse pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo em quem pensou, tá bom? Repita novamente esse vídeo, é apenas 1 minuto para que transforme numa crença na sua vida e você siga o passo de enriquecer. Até mais. Você viu aí? Eu ainda coloquei uma frase muito importante que compreende dentro desse livro aqui e eu tenho certeza que esse livro vai impactar positivamente a tua vida, tá? Mas antes de começar a abordar um pouco mais dos tópicos desse livro, eu quero te lembrar que, apesar do nome do livro é A Ciência para Ficar Rico, esse livro não fala especificadamente sobre dinheiro, mas ele fala sobre liberdade e você alcançar a vida dos teus sonhos. Para nós iniciarmos o aprofundamento no conteúdo desse livro, eu vou abrir aqui no capítulo 2 e vou ler um trecho que é o primeiro parágrafo para que você possa entender a respeito do que o autor está falando aqui. E detalhe, viu? Esse livro aqui foi o livro que inspirou toda a série de livros e também do documentário O Segredo. Só que existe um detalhe muito importante. No Segredo, o conteúdo ele é um pouco mais extenso. Aqui ele está resumido e de uma forma mais rápida e aplicável na sua vida. Então, tudo que você fizer aqui, se de fato você tomar como uma ferramenta para você, com certeza você vai ter uma transformação de vida, assim como também eu tive lá no ano de 2020. O título do capítulo 2 diz assim: existe uma ciência para ficar rico. Existe uma ciência para ficar rico e é uma ciência exata, como a álgebra ou a aritmética. Há certas leis que governam o processo de aquisição de riquezas, e uma vez que essas leis sejam aprendidas e obedecidas por qualquer pessoa, ela ficará rica com certeza
matemática, com a certeza matemática, com exatidão. Significa o quê? O autor diz que existe sim uma forma, um caminho pré-determinado de ações que, ao você entender e compreender como você funciona e como você pode botar em prática determinados tipos de ações, você vai estar caminhando cada vez mais, passo a passo, para a riqueza e para a vida dos teus sonhos. E o autor também relata que nós temos uma fonte infinita de riquezas e que você não precisa tirar dinheiro ou riquezas de ninguém para poder ficar rico, mas sim existe uma forma de criação de riqueza, onde quando você compreender todos esses detalhes, você vai começar a virar uma máquina da criação da vida dos teus sonhos. Então, nesse primeiro capítulo aqui, capítulo 2 no caso, ele já fala a respeito dessa ciência. Então, existe sim uma ciência para ficar rico. Mas é claro que dentro desse vídeo aqui, eu não quero abordar capítulo a capítulo, tópico a tópico. Eu quero despertar em você o desejo de adquirir esse livro, de adquirir esse conhecimento, para que você possa ter acesso a uma leitura rápida, transformadora e impactante, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha vida também, e a vida de milhares de pessoas que já também tiveram contato com esse conhecimento, tá? Eu quero ir para um outro tópico muito importante aqui, no capítulo 8, que diz, pensando da maneira certa. Na página 41, exatamente dessa editora Camelot, que eu vou deixar aqui também um link na descrição, caso você queira estar adquirindo esse livro aqui, tá? E que detalhe, está em oferta, mas eu não sei se enquanto eu estou publicando esse vídeo, ele ainda vai continuar nesse mesmo valor. Para eu não falar um valor que possivelmente não esteja, eu quero que você clique agora nesse link aqui e vai lá dar uma olhadinha. Mas eu digo para você, eu adquiri essa nova versão, né, do livro, eu adquiri essa nova versão dessa editora aqui, onde tem também comentários do tradutor desse autor, e eu tenho encontrado aqui um conteúdo ainda mais rico do que aquele que eu li lá no ano de 2020, tá? Mas voltando aqui para o capítulo 8, eu destaquei esse trecho que para mim foi um dos trechos mais impactantes, principalmente para mim, que trabalho dentro da área de desenvolvimento pessoal e tenho contato também com outros infoprodutores que trabalham com a lei da atração, com a radiestesia, com mantras, meditação, e é por isso que me motivou a trazer esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Como terapeuta, mentor e também estudante das leis universais, como lei da atração, lei da gratidão, eu aprendi no meio do caminho que algumas ferramentas são importantes e elas não deixam de ser, tá? Para que a gente possa manifestar a vida dos nossos sonhos. Porém, era algo que eu me perguntava, porque não somente eu, como alguns dos meus alunos, praticavam essas ferramentas incessantemente, porém não obtinham os resultados desejados. E o autor, trazendo exatamente esse parágrafo do livro, começou a fazer com que eu refletisse a respeito, não tirando a importância dessas ferramentas, mas entendendo o porquê que pessoas que praticavam ferramentas como meditação, visualização criativa, verbalização de mantras, elas não estavam ainda assim conseguindo manifestar a vida dos sonhos. Ele diz mesmo assim na página 41, não é necessário fazer exercício de concentração, nem separar momentos especiais para orações e afirmações. Tampouco entrar em silêncio, nem fazer acrobacias ocultas de qualquer tipo. Essas coisas são muito boas, mas tudo que você precisa é saber o que quer e querer o suficiente para que isso permaneça em seus pensamentos. Com isso eu comecei a entender porque em alguns determinados momentos da minha vida, que mesmo eu realizando todas as ferramentas que eu pratico, que eu ensino dentro dos meus métodos, que eu vejo outros infoprodutores e influenciadores aqui dentro do digital ensinando sobre a lei da atração, lei da gratidão, sobre todo esse processo de mantras, decretos e verbalizações, eu entendi que em alguns momentos realmente da minha vida, por mais que eu tentasse me concentrar, separar um momento, vou acordar ali e do período, a primeira hora do dia eu vou tirar exatamente para fazer uma visualização criativa, vou fazer uma mantra, uma verbalização, porque que aquilo ali naquele momento específico da minha vida não estava dando certo, não estava manifestando, não estava trazendo os resultados que eu desejava, em outros momentos sim. Foi aonde o autor, exatamente com esse parágrafo, me impactou, fez com que eu refletisse e eu percebi que o que acontece não é que as ferramentas elas não funcionam. Elas são, como o próprio autor fala, são boas ferramentas e que podem sim ser praticadas. Porém, se você não tiver dentro de si a certeza daquilo que você quer para a sua vida, mas uma certeza absoluta que te coloque em ação e faça você ter novas ações para você ir de encontro a esses objetivos, se você não tiver essa certeza, não adianta você verbalizar 365 mantras dentro do ano, não adianta você
fazer horas e horas de meditação ou de visualização criativa, se você não souber exatamente aquilo que você quer. O autor me conflitou dentro desse processo, e isso foi algo que despertou lá no ano de 2020 a busca incessante por todo esse conhecimento e toda essa ciência que hoje é parte fundamental do meu trabalho, no qual eu entrego para várias e várias pessoas aqui dentro do digital e dentro das minhas metodologias. Mas ao ler esse livro essa semana para trazer para vocês exatamente esse conteúdo, esse trecho me impactou de uma forma muito forte, entendendo o porquê, diante de todos os trabalhos que eu venho realizando há anos com várias pessoas, porque algumas manifestaram e alcançaram seus resultados e outras não, outras ficaram no meio do caminho. E aí eu questionava muito, será que a metodologia, será que realmente funciona? Porém eu me questionava, se funcionou para uma pessoa e não funcionou para 10, mas funcionou exatamente para uma pessoa, então essa metodologia, ela está validada, ela realmente funciona. Então realmente mantras, visualizações criativas funcionam. Só que eu me questionava, funciona, mas por que está funcionando para 1 e não está funcionando para 10? Funciona para 10 e não está funcionando para 20? Porque sempre tem ali uma quantidade de pessoas que não estão alcançando realmente a vida dos seus sonhos, enquanto outras estão alcançando de forma muito facilitada, inclusive em tempo recorde, que eu, particularmente, dentro dos meus últimos anos de trabalho, vi pessoas mudarem de vida em menos de 7 dias. E realmente isso acontece. Porém, é porque essas pessoas que conseguiram de fato transformar a sua vida, elas colocaram no seu pensamento, elas criaram dentro de si a visão dessa nova vida dela e ela sabia que cabia apenas a ela manifestar todos os desejos e objetivos. Então ela incessavelmente fazia ferramentas e ações coerentes todos os dias que faziam com que ela caminhasse em direção ao seu objetivo. E é claro, você que está assistindo aqui e chegou até esse ponto, muito provavelmente todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui dentro desse vídeo, ele está impactando de forma positiva e fazendo você refletir, né? Eu tentei várias formas. John, eu já estudei vários cursos, eu comprei cursos de alguns mentores, eu já pratiquei ferramentas que estão dizendo dentro do digital, mas ainda assim minha vida não foi transformada. Então esse vídeo aqui chegou no momento certo na sua vida, exatamente para que você pudesse entender que não adianta fazer todas as ferramentas se você não definir exatamente onde você quer chegar. É como se eu comparasse o seguinte, é como se eu tivesse um GPS na mão, tá lá o GPS no painel do carro, eu começo a dirigir, mas eu não boto o endereço de destino. O GPS vai continuar mostrando a indicação do meu carro entrando numa rua, saindo em outra rua, mas eu nunca vou chegar no objetivo definido. Por quê? Porque eu não defini, eu não foquei aquele destino como o sonho, como a minha meta, como o objetivo final que eu quero alcançar. Quando eu traço isso, o próprio GPS me mostra em quanto tempo eu vou chegar até lá, qual o caminho que eu devo fazer, quais são as ruas que eu devo entrar, ou quais são os locais que eu devo acessar. Então, da mesma forma, se nós temos isso definido dentro da gente, o nosso objetivo, aonde a gente quer chegar, isso vai fazer com que você tenha as ações coerentes. E também, é óbvio, com essas ferramentas que são ferramentas práticas, que incentivam e te ajudam ainda mais a fortalecer e deixar dentro da tua mente como essa nova vida que você quer, isso vai contribuir para que você alcance a vida dos teus sonhos e manifeste tudo aquilo. Então, por isso que eu digo para você que A Ciência de Ficar Rico, ele não é um livro sobre riqueza financeira. Ele é uma metodologia validada que vai te impulsionar a entender como você funciona, a entender que existe uma ciência por trás dos sonhos e objetivos que você deseja manifestar e que se você praticar toda essa ciência, tudo isso também vai acontecer de forma natural na tua vida, tá? É como matemática, é exata, não tem como errar, certo? Se você praticar o que esse livro aqui te ensina, com toda certeza você vai alcançar a vida dos teus sonhos. Porém, eu sei, aqui o autor não falou exatamente sobre dinheiro. Aqui o autor não falou exatamente o que é riqueza. Talvez medida de riqueza para você financeira seja alcançar o primeiro milhão. Enquanto tem para outras pessoas, alcançar os primeiros 10 mil reais já é uma riqueza em relação às condições que aquela pessoa está. Mas se eu falar com uma pessoa que já está faturando
já fez R$ 1 milhão. Será que R$ 1 milhão de fato é o que ela quer alcançar novamente? Ou ela quer passar para um próximo patamar? É exatamente nisso. A visão de riqueza ela é muito particular para o ambiente e para o momento que a pessoa está vivendo. Muita gente vai falar, nossa, eu consegui fazer R$ 10 mil por mês, para mim eu já estou me sentindo rico. Enquanto outras pessoas que já fazem R$ 10 mil estão sonhando em alcançar R$ 100 mil por mês, o primeiro faturamento de 1 milhão. Então, independente do valor financeiro monetário que você quer manifestar, eu lhe indico de certeza que você navegue, aprofunde, mergulhe dentro desse livro, porque ele vai trazer toda essa clareza, onde um ponto que ainda vou trazer nesse vídeo aqui, calma, é super importante para você atribuir no seu dia a dia. Eu vou dar mais um pouquinho de spoiler do livro, eu quero que você fique aqui até o final, mas se você ainda não me seguiu e não ativou o sininho, eu vou dar aqui 5 segundinhos para você fazer isso. Gente, é só apertar aqui, ó, inscrever-se, ativa o sininho, já deixa o teu like e no final desse vídeo comenta se esse conteúdo que eu estou trazendo está fazendo sentido para você e se você quer mais conteúdos como esse, para que eu traga não somente a ciência de ficar rico, mas como diversas outras obras que eu venho lendo durante o meu processo de enriquecimento espiritual e pessoal e que eu possa estar também compartilhando com vocês. E outro tópico que eu também quero falar sobre esse livro é que ele traz espiritualidade sem religião. Em alguns momentos ele faz algumas citações bíblicas muito importantes que ainda mais fortalece todo o conhecimento e todo o conteúdo que o autor está nos entregando. Por isso que a leitura completa desse livro é essencial. Então você não vai sair desse vídeo aqui já com todas as ferramentas para pôr em ação. Eu não vou ser hipócrita em dizer que vou te entregar tudo aqui, até porque esse livro, ele não é um livro para ser lido apenas uma vez. Ele é um manual para ele te acompanhar diariamente, para que você fortaleça todos os dias a sua mentalidade e que você blinde sobre as coisas negativas para que você manifeste de fato tudo aquilo que você quer. Dentro aqui desse livro, o autor fala sobre substância. E essa substância é algo muito importante dentro do universo. Tudo aquilo que a gente envia para essa substância, através dos nossos pensamentos, da nossa energia, ela se manifesta. Agora, detalhe, se manifesta tanto para a parte positiva, também como se manifesta para a parte negativa. O que inclui dizer que pessoas que convivem em ambientes negativos, que assistem notícias negativas, que colocam a culpa em A, em B ou C, colocam a culpa em todo mundo, mas fala que a sua vida não muda porque todo o estado, o país, todas as pessoas estão vivendo essa dificuldade. Pessoas que vivem dentro dessa negatividade, elas acabam criando, enviando essa energia, enviando esse poder criador para essa substância e essa substância ela devolve exatamente a criação daquela pessoa. Porém, essa mesma substância, você vai entender um pouco mais o que é substância quando você ler o livro. Eu não vou aqui detalhar porque eu quero deixar exatamente esse desejo em você de adquirir esse livro. É um investimento que vale cada centavo e um livro muito, mas muito barato que vai transformar toda a tua vida, tá? Mas eu quero que você só compreenda nesse primeiro momento que essa substância ela é sim a fonte criadora, que tudo aquilo que você direciona para essa substância, ela te devolve materializada. Então pense só comigo, se você é uma pessoa que está sempre com palavras negativas, sempre dentro de um ciclo de amizades negativas, sempre assistindo jornais e notícias que trazem mais dessa negatividade, de insucessos, de problemas, de conflitos, de pobreza, se você continua alimentando a pobreza que a nossa cultura, principalmente a cultura brasileira, impõe desde criança às pessoas, que não existe uma vida fácil, que o dinheiro não nasce em árvore e que você tem que morrer de trabalhar para conseguir alguma coisa, se você continua alimentando essas ideias, todas essas ideias de forma criativas, elas vão para dentro dessa substância e a substância te devolve exatamente aquilo que você está enviando para ela. Olha só a responsabilidade que você tem em relação à sua própria vida. Então pare de estar culpando governos, pare de estar culpando a cidade que você mora, o país que você mora. A partir desse momento, se você compreender que você é uma fonte criativa e que se você positivamente inverter a sua mentalidade, saindo da negatividade, indo para a parte positiva, entendendo que tudo está disponível e que existe uma fonte ilimitada de recursos à sua disposição, você vai começar a criar de fato a vida dos seus sonhos. E não estou falando apenas só de dinheiro, tá? Mas sobre tudo o que você deseja alcançar nessa vida. Nós não viemos aqui
para ser seres humanos limitados e termos limitação em relação a tudo o que nós desejamos. Nós viemos aqui na Terra para viver o melhor dela. Nós viemos aqui na Terra e nós temos recursos infinitos para poder não somente enriquecer, como eu falo, financeiramente, mas em todos os aspectos dentro da sua vida. Como eu falei para você, não adianta eu abordar aqui, esse vídeo não é sobre como fazer R$1 milhão, esse vídeo não é sobre como fazer R$50 mil, porque cada pessoa tem a sua medida de riqueza, cada pessoa tem a sua visão de como é que realmente ela vai se sentir rica. E é essa visão que eu quero despertar em você e que o autor desperta em nós. E a responsabilidade dessa criação está somente nas tuas mãos. Para nós finalizarmos, eu quero deixar esse parágrafo aqui impresso dentro do teu coração. Para receber o que é seu, quando chegar a ele, o ser humano deve ser ativo, e essa atividade só pode consistir em mais do que preencher seu lugar atual. Ele deve ter em mente o propósito de enriquecer por meio da realização da sua imagem mental. E ele deve fazer todos os dias tudo o que pode ser feito naquele dia, cuidando para que cada ato seja bem sucedido. Ele deve dar a cada pessoa um valor maior do que o valor em dinheiro que recebe, de modo que a cada transação gere mais vida, e ele deve manter o pensamento avançado de tal forma que a impressão de aumento seja comunicada a todos com quem ele entra em contato. O que significa? O livro nos fala, mesmo sendo um livro escrito lá no ano de 1910, mas com uma linguagem super atual, que traz para os nossos dias a impressão que muitas das vezes nós estamos caminhando errado, pensando em competição, pensando nas riquezas e nos alimentando de pensamentos negativos. O livro nos traz realmente essa contradição em podermos trazer uma mente positiva e criativa, junto com ações coerentes, sempre fazendo todos os dias apenas a tarefa que é necessário ser realizada, mas seja realizada com sucesso. O livro também nos diz que nós devemos sempre falar dessa mensagem para as outras pessoas, para que elas também entendam que todas elas têm o poder criativo. Por isso, estou aqui falando para você através desse vídeo, que você tem o poder criativo dentro de você. Então faça a leitura desse livro. Se você quiser, eu deixei aqui facilitado dentro da descrição o link para você poder adquirir esse livro e que provavelmente ainda está em promoção nesse momento, mas eu digo para você que será o melhor investimento da sua vida. Ao livro chegar na sua casa, retire um momento para você dedicar a leitura desse livro. É um livro muito fácil de ser lido, mesmo sendo um pouquinho desafiador no começo. Eu peço para você que insista na leitura, porque ela vai se abrir como uma fonte de conhecimento na tua vida, né? E para nós encerrarmos aqui, eu quero fazer um pequeno desafio com você. Eu quero que você comente aqui e exatamente dentro desse comentário você coloque e descreva a vida dos teus sonhos, tá? Eu quero que você descreva por extenso. Coloca aqui dentro dos comentários para a gente continuar esse diálogo dentro da nossa comunidade e eu vou estar respondendo cada um de vocês. E vou também deixar aqui embaixo o link do meu grupo secreto no WhatsApp. Dentro desse grupo eu envio ferramentas exclusivas, faço aulas secretas gratuitas e também notifico todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Então entra, é gratuito, dentro do WhatsApp. Entra para a nossa comunidade para que a gente possa estar nos fortalecendo, pegando na mão um dos outros e alcançando de fato a vida dos sonhos que você tanto deseja. Te vejo no próximo vídeo e até lá.